Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro fascinante chamado A Psicologia Financeira do Morgan Housel. E a tese principal dele é algo que vira o jogo. Ter sucesso com dinheiro tem muito menos a ver com o quão inteligente uma pessoa é, e muito mais a ver com o jeito que ela se comporta. E essa simples percepção, olha, muda tudo. Para a gente sacar essa ideia, vamos começar com um contraste bem maluco. De um lado, a gente tem a história de Richard Fusconi. Pensa num executivo de ponta, formado em Harvard, carreira brilhante, que o levou a uma mansão com, 11 banheiros e um custo de $90 mil por mês só para manter. E ele acabou falido. Do outro lado, a gente tem Ronald Read, um faxineiro e frentista que viveu uma vida super discreta, guardou cada centavo que pôde, investiu em boas ações e, quando morreu, deixou uma fortuna de mais de $8 milhões para a caridade. A pergunta é, como isso é possível? E a resposta para essa pergunta é a chave de tudo. Sucesso com dinheiro não é uma ciência exata, não é tipo física ou matemática. É uma habilidade pessoal comportamental. O faxineiro venceu o executivo porque a gestão do dinheiro não depende do que se sabe, mas de como se age. O Ronald Read foi paciente, o Richard Fusconi foi ganancioso e essa foi a grande diferença. Beleza? Então vamos fundo nisso. A primeira grande sacada do livro é que ninguém toma decisões financeiras malucas. Pelo menos não do seu próprio ponto de vista. As nossas experiências pessoais, o que a gente viveu na pele, moldam completamente a forma como enxergamos o dinheiro. E essa citação do livro é simplesmente brutal. Pensa bem, a pequena fatia do mundo que cada um de nós experimenta pessoalmente tem um peso gigantesco na nossa visão de como as finanças funcionam. Aquilo que parece totalmente lógico para uma pessoa pode soar como uma loucura completa para outra só porque elas viveram realidades diferentes. Quer ver um exemplo prático disso? Imagina alguém que nasceu em 1970. Essa pessoa viu o mercado de ações simplesmente explodir, multiplicar por 10 durante sua juventude. Para ela, investir em ações parece a coisa mais óbvia do mundo. Agora pega alguém que nasceu em 1950. Essa pessoa viu o mercado andar de lado, não ia a lugar nenhum, na mesma fase da vida. A visão sobre risco e recompensa dessas duas pessoas vai ser radicalmente diferente. E não é porque uma é mais esperta que a outra, é pura sorte de quando cada uma nasceu. O autor dá um exemplo ótimo com bilhetes de loteria. Para famílias de baixa renda que gastam em média 4 vezes mais com loteria, não se trata de um cálculo frio de probabilidade. É sobre comprar o direito de sonhar com uma vida diferente. Algo que quem tem uma vida mais confortável talvez não consiga entender. Ninguém é louco. Todo mundo toma decisões que fazem sentido dentro da sua própria história de vida. Certo. Agora vamos falar das duas armadilhas comportamentais mais perigosas, aquelas que podem destruir a riqueza, mesmo para quem já tem muito sucesso. A primeira armadilha é aquela do nunca é o suficiente. É a incapacidade de dizer chega. O Rajat Gupta já era incrivelmente rico, mas quando ele começou a se comparar com os bilionários com quem convivia, ele sentiu que precisava de mais. Essa comparação social o levou a cometer crimes. O Bernie Madoff tinha um negócio legítimo que rendia milhões por ano, mas não era o bastante para ele. Essa vontade de ter sempre mais foi o que o levou para o buraco. E tem uma história sensacional que ilustra isso perfeitamente, entre os escritores Kurt Vonnegut e Joseph Heller. Numa festa, o Vonnegut comentou que o anfitrião bilionário tinha ganhado mais dinheiro naquele dia do que o famoso livro do Heller em toda a sua existência. E a resposta do Heller foi genial. Sim, mas eu tenho algo que ele nunca terá: o suficiente. Saber quando se tem o bastante é uma habilidade rara e poderosa. E aí vem a segunda armadilha, que é um verdadeiro paradoxo. As habilidades que ajudam a ganhar dinheiro são muitas vezes o oposto das que são necessárias para manter esse dinheiro. Para ficar rico é preciso otimismo, coragem para correr riscos. Mas para continuar rico é preciso humildade e a consciência de que tudo pode ser perdido tão rápido quanto foi ganho. A história de Jesse Livermore é o exemplo perfeito disso. O cara era um gênio em ficar rico. Ele apostou contra o mercado em 1929 e ganhou uma fortuna absurda. Só que esse sucesso todo subiu a cabeça. Ele perdeu a humildade, fez apostas cada vez maiores, mais imprudentes e em poucos anos perdeu tudo. Ele dominava a arte de ganhar, mas não a de se manter rico. Ok, já falamos dos perigos, mas e as soluções? Agora a gente vai focar em duas forças que realmente constroem e sustentam a riqueza de verdade: o tempo e um conceito chamado eventos de cauda. Para a gente entender o primeiro segredo, o tempo, vamos usar o exemplo do Warren Buffett. Todo mundo sabe que ele é um investidor incrível, certo? Mas qual é o verdadeiro segredo por trás daquela fortuna gigantesca?
Vale a pena parar um segundo para pensar nisso? A resposta é simplesmente inacreditável. Dos 84,5 bilhões de dólares de patrimônio dele, 81,5 bilhões foram acumulados depois que ele completou 65 anos. É isso mesmo, mais de 96% da fortuna dele veio na terceira idade. Então, o que isso quer dizer? Que a grande sacada aqui é a seguinte: o segredo do Buffett não é só que ele é um gênio investindo, o grande segredo dele é o tempo. Ele começou a investir com 10 anos de idade e nunca mais parou. É o poder dos juros compostos agindo por um período de tempo ridiculamente longo. Sobreviver no mercado sem ser eliminado do jogo é o que permite que essa mágica aconteça. O segundo segredo é entender os eventos de cauda. A ideia é bem simples, na verdade. Tanto nos investimentos quanto nos negócios, a grande maioria dos resultados vem de uma pequena minoria de eventos. São aqueles sucessos extremos, os pontos totalmente fora da curva que realmente fazem a diferença. Olha só este dado. Ele mostra uma coisa que muita gente nem imagina. O fracasso é a norma. Cerca de 40% das empresas de capital aberto perdem quase todo o seu valor ao longo do tempo. O sucesso geral do mercado não acontece porque todas as empresas vão bem, mas sim porque um número minúsculo de empresas tem um desempenho tão extraordinário que acaba compensando todas as outras que falharam. E isso leva a gente para uma conclusão que é até um alívio, sabe? Não é preciso acertar o tempo todo. Na verdade, é possível estar errado na maioria das vezes e ainda assim ter um resultado final fantástico. É só pensar no Walt Disney. Ele produziu centenas de desenhos que deram prejuízo, mas aí veio a Branca de Neve. E esse único filme, um sucesso absurdo, pagou todas as contas e construiu o Império Disney. Isso é um evento de cauda. Então, no fim do dia, qual é a habilidade suprema em finanças? Não é sobre planilhas complexas ou previsões. É sobre gerenciar a si mesmo. É sobre controlar a própria ganância e o próprio medo. É sobre sobreviver às quedas para dar tempo aos juros compostos. E, principalmente, é ter a sabedoria de definir o que é suficiente, para nunca arriscar o que se tem e precisa por algo que não se tem e não se precisa. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Talvez o maior retorno sobre o investimento não venha de escolher a ação certa, mas sim de entender e dominar a psicologia complexa e poderosa que guia todas as nossas decisões com dinheiro. A pergunta que fica é: será que a batalha mais importante não acontece lá fora, nos mercados, mas sim aqui dentro, na nossa própria cabeça?